eu fiz a seguinte postagem na aba comunidade do meu canal. Pessoal, como a maioria de vocês sabem, eu sou ateu. E a maioria de vocês não é. Meu público tem evangélico, espírita, ateu, só não tem fanático. Então eu gostaria de propor um vídeo bem interessante. Gostaria que quem é religioso mandasse perguntas sobre ateísmo e eu quero gravar um vídeo respondendo. Mas só perguntas ou dúvidas honestas, para termos um bate-papo. Não é para gerar discórdia, nem tentar impor um ponto de vista. Enfim, manda as perguntas, valeu. E o pessoal mandou as perguntas. Mandaram várias, aliás. E eu vou responder com a maior honestidade possível, depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. Ou seja, aqui no canal eu desmascaro charlatões. E como o meio religioso é repleto de charlatões, infelizmente, muitas pessoas me fazem perguntas acerca da minha orientação religiosa ou o que eu penso sobre determinados posicionamentos que são, na real, teológicos. Então, como meu público sabe que eu sou ateu, embora conviva muito bem com pessoas de diferentes crenças aqui no canal, é claro, eu resolvi abrir essa caixa de perguntas e vou responder tudo da forma mais honesta possível. Afinal de contas, é a única resposta que eu posso oferecer. Então vamos lá. Bodan Baranhuk. Você acredita que o ateu é o que tem a maior fé de todas? Pois o religioso acredita em um criador. Já o ateu acredita que tudo veio do nada. Bodan, não. O ateu simplesmente é alguém que não acredita em Deus ou deuses, ou qualquer definição de divindade. Tá? O ateu não tem que ter nenhuma crença sobre a origem do universo, nenhuma percepção sobre a origem do universo. O ateu acredita em qualquer coisa sobre a origem do universo, não necessariamente em nenhuma das explicações que você conhece, entendeu? Para ser ateu, basta não acreditar em Deus, não precisa acreditar em nada. Agora, quanto à origem do universo, ninguém propõe cientificamente que o universo surgiu do nada. Essa percepção é simplesmente errada. A real é que nós não sabemos como que o universo surgiu. Só que nós sabemos que ele surgiu, porque ele está aí. E então eu não consigo aplicar isso a Deus, porque Deus não é visível, não é testável. O universo, tendo surgido do nada, tendo sempre existido, o fato é que ele existe. Já essa mesma confirmação eu não tenho para Deus, beleza? Mas acho que o principal é isso. Não importa no que ateu acredita, importa no que ele não acredita. Se ele não acredita em Deus, ele já é ateu. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Embora eu tenha pedido para as pessoas que creem em Deus fazerem perguntas honestas, alguns ateus também perguntaram. Como eu acho que é o caso do Lucas Félix aqui, eu acho que ele é ateu, pelo comentário dele. A militância ateísta na internet é bastante infantil e, ironicamente, intolerante. Eu não gosto de dizer que sou ateu por causa dessa má fama que os ateus têm na internet. Você tem algum problema com isso? Qual sua relação com essa militância? Lucas, eu concordo com você em vários momentos. Eu acho que não existe uma militância ateísta, tá? Os ateus estão longe de ser um grupo organizado, então tem pessoas de diferentes condutas falando sobre ateísmo na internet. Alguns de forma mais infantil, alguns mais intolerante, outros não, outros mais de boas. Eu acho que eu e o professor Daniel Gontijo devemos ser os ateus mais de boa da internet, né? O meu canal não é exatamente sobre ateísmo, mas permeia, né? Os assuntos aqui estão relativos, pelo menos, com o pensamento crítico, com o ceticismo. Então, eu estou meio que ligado. Querendo ou não, eu sou militante, não do ateísmo, mas pelo menos do pensamento crítico. Agora, por um outro lado, existe também a interpretação errônea, na minha posição, que o ateu tem que se calar. Entendeu? Eu já acho que não. Eu acho que o ateu tem tanto direito a manifestar o ateísmo dele, quanto o religioso tem. É verdade. O que eu acho importante é como que a gente vai manifestar isso, como que a gente vai se comportar e principalmente em qual momento, entendeu? Não é toda hora que é hora para você falar sobre ateísmo, entendeu?
É isso, resumindo é isso. Mas o principal é isso daí. Eu acho que não existe uma militância ateísta. Estão longe de serem organizados. Tá longe disso. Tem ateus espalhados. É isso. E cada ateu tem uma conduta diferente. A minha é essa que vocês veem aqui nos meus vídeos. Campesito Silva. Não acredito que a vida surgiu por acaso. Não acredito que foi criada como descrito na Bíblia. Ainda procuro respostas. Aí não sei se me enquadro como ateu. Cara, para se enquadrar como ateu, como eu falei anteriormente, basta você não crer em Deus, entendeu? Ou em deuses. O que você pensa sobre a origem da vida não vai mudar você ser ateu ou não. Mas talvez você seja aqui um agnóstico, né? Alguém que não aceitou nenhuma resposta ainda, que ainda está procurando, entendeu? Uma resposta. Mas não se preocupe, eu não me preocuparia em que você se enquadra. Eu não me preocuparia com isso, entendeu? Siga aí o seu raciocínio, busque as suas respostas e principalmente seja honesto com o seu raciocínio e tá tudo de boa. E seja sempre bem-vindo aqui. Carlos Cauã. Motivo para ser ateu? Alguma frustração? Não, essa definição que o ateu é alguém frustrado é uma coisa meio midiática, entendeu? Todos os filmes, quando tem um ateu, é alguém que aconteceu alguma tragédia na vida e ele culpa Deus, sabe? E isso não é real, não é real. O meu caso e o caso, eu acredito que da imensa maioria dos ateus, claro que não posso falar por todos, no meu caso, o ateísmo é por não encontrar evidências de um Deus. Essa é a minha razão e eu acho que é a razão da maioria dos ateus. Existe, sim, essas pessoas que são frustradas ou revoltadas com Deus porque aconteceu alguma coisa ou porque acham que Deus deveria agir de uma outra forma. Só que para você ter essa revolta com Deus, você ainda acredita na existência de um Deus, ainda que você não goste dele ou você esteja com raiva dele. Então, essa pessoa não é exatamente um ateu, entendeu? Embora a ideia midiática que se venda de ateu é essa, mas isso não condiz com a realidade. Se você conversar com ateus, você vai ver que 90% dos ateus vai dizer que não acredita em Deus simplesmente porque não vê evidências. Fátima, isso aqui não dá pra ler não. Faz um vídeo desmascarando Lúcifer, diabo, Satanás e o sistema religioso que deu ele como ser... Não, eu nem acredito em Lúcifer, gente. Como é que eu vou desmascarar ele, pelo amor de Deus? Como que uma pessoa tão inteligente acredita que tudo vem de Deus? Não sei. Não sei, acreditando, não sei. Tem pessoas religiosas muito inteligentes, assim, então essa relação entre religiosidade ou crença e inteligência, eu não sei se ela é real não vejo muito sentido nela. Eu vejo que existem ateus inteligentes, existem ateus idiotas, existem pessoas religiosas muito inteligentes e pessoas religiosas muito burras também, então eu não vejo essa relação não. Alexandre, pessoa, boa tarde. Em primeiro lugar, só minha opinião, certo? Lembrando, ok? Procure no dicionário a palavra crente. Quem crê em alguma coisa. Crente, o diabo também é. E mais que todos no mundo, pois ele estava com Deus desde o começo. Aqui a gente já começa errado, Alexandre. Se o diabo estava com Deus desde o começo, ele sabe, ele tem evidências da existência de Deus. Então ele não acredita, ele sabe que Deus existe, ok? Supondo que isso seja real, isso não é crença. Crença é você acreditar em uma coisa, sendo que você não consegue evidenciar, que você não tem provas dela, entendeu? Isso é fé. Acreditar em uma coisa mesmo sem evidências e muitas vezes com evidências contrárias. Se ele estava lá desde o começo, ele não precisa de crença, ele sabe. Por exemplo, eu não acredito que isso aqui é uma garrafa de água. Eu sei que isso é uma garrafa de água. Essa diferença entre crença e conhecimento que tem que ficar muito nítida. Aí a sua pergunta aqui no final gostaria de saber em que vocês acreditam. Se não em Deus ou o diabo, de onde vem a vida então? Mais uma vez, Alexandre, geralmente ateus não tem que ter uma crença uniforme em nada. Ateus têm uma descrença, que é deuses e divindades de modo geral, incluindo o diabo, tá? Mas de modo geral, existem boas explicações científicas para a origem da vida. Entretanto, fato, nós não sabemos como a vida surgiu. Nós não sabemos. A diferença é que a gente admite que não sabe. E o fato de nós não sabermos não quer dizer que dá espaço para eu colocar uma crença no lugar. Eu não sei como surgiu, então só pode ter sido Deus ou o diabo. Não. Pra gente, se eu não sei, eu assumo que eu não sei. Embora existam várias explicações científicas razoáveis sobre a origem da vida. Vou ver se eu deixo alguma coisa interessante aqui na descrição, beleza? Sara Moraes. A Sara, que não entendeu que era para fazer uma pergunta sincera e honesta, resolveu pregar.
te convido a começar a falar com Deus e a acreditar, pois os sinais acompanharam os que crê, começa a crer em Deus, pois ele é muito real. Pô, Sara, obrigado, eu tenho 40 anos, mas você acha que eu não acredito em Deus por falta de convite? É isso? Tá, interessante. Tá, os sinais acompanham os que creem. Faz todo sentido, Sara, porque quem acredita realmente se torna suscetível a interpretar coisas como sinais. A gente fala sobre isso no canal direto, agradeço o seu comentário aqui, mas a proposta não era essa. Obrigado. Mia Mandel, a Bíblia inteira desvaloriza as mulheres, despreza, maltrata. Enfim, a mulher é um nada. A minha pergunta é, por que as mulheres cristãs aceitam isso passivamente? Seria falta de inteligência, de amor próprio ou desconhecem como a mulher é definida na Bíblia? Provavelmente. Será que leem ou se submetem somente aos versículos bíblicos manipulados pelos líderes? Mia, essa pergunta, assim, eu não sou a melhor pessoa para responder. Uma, porque eu não sou nem mulher nem cristã, né? O ideal para responder isso seria uma mulher cristã. Então, a minha percepção, tá, que eu não posso verificar, é que a imensa maioria das mulheres, assim como dos homens que seguem a Bíblia, não leem a Bíblia, ou leem só, como você disse, aqueles trechos que os líderes mandam eles lerem. Né? Eles vão ali selecionando pontos que interessam. Então, é isso que eu acho mesmo, parecido com o que você falou. Não acho que seja falta de inteligência, não acredito nisso e não quero tratar dessa forma. Mas nem falta de amor próprio, mas provavelmente, realmente, eles não leem, ou leem, como você falou, só parte que é escolhida pelo líder, né? Tem um nome em inglês para isso daí, pick and choose, eu acho, não sei. Que é você pegar pontos, tá? Pontos que interessam e tomar aquilo como sendo o todo. Eu costumo dizer nas minhas mensagens que o ateísmo é uma das maiores manifestações de Deus. Não, nada a ver, irmão. Como pode a pessoa se olhar no espelho e dizer que Deus não existe? Cara, eu sou bonito, mas quando eu me olho no espelho, eu não vejo um Deus. Eu tô brincando, eu sei que eu não sou bonito. Isso sem falar nas outras maravilhas também visíveis. Não vou ler não, o Acordo, Povo de Deus. Não era pra você pregar, cara. Não era essa a proposta, que era uma conversa honesta. Eu sou ateu. Quem crê em algum tipo de divindade se recusa em ler livros de história sobre as primeiras civilizações. Foi nessa época que os latões criaram... tal. Haroldo, qual que era a sua pergunta? Também não era pra pregar ateísmo. A regra vale pros dois. Por que você acredita que o Brasil é tão místico ou religioso, já que para mais 2/3 do Congresso Nacional ser formado por evangélicos e o país está cada vez mais afundado em corrupção? Então seria a religião uma massa de manobra, e como mudar essa triste realidade na sua opinião? Boa pergunta. Muito boa sua pergunta. A religião é uma massa de manobra? Não, né? O povo religioso, uma massa de manobra. É um fato que caminhamos para uma teocracia, fato, nós estamos nesse caminho. Outra coisa é que, sim, o povo religioso, cada um dentro da sua representação, dentro da sua denominação, nada mais são que currais eleitorais. Ponto. Entendeu? A maior moeda de troca que os líderes religiosos têm é o voto dos seus seguidores. Fato. Não acho que seja porque é religioso que é corrupto, certo? Mas eu acho que o jeito de mudar essa triste realidade não passa pelos ateus, como eu, passa pelos cristãos e pessoas de outra denominação religiosa, mas cristãos são maioria, por isso menciono eles, que não concordam com isso, entendeu? Eu acho que é isso. O pessoal que é contra, inclusive os religiosos ou ateus, tem que se unir e tem que se posicionar contra isso, contra essa teocracia que nós estamos virando. Cal Souza. Eu não sou ateu, mas tenho uma teoria sobre esses falsos profetas, que você menciona aqui como Edir Macedo, Valdemir Santiago, Agenor Duque e outros mais. Eu acredito que eles também são ateus, porém, acima de tudo, são seres desonestos e oportunistas que... Peraí... ok. Como eles são oportunistas e como eles não acreditam na punição divina e sabem muito bem que a justiça dos homens nunca vai atingi-los, certo? Eles fazem o que eles querem. Cal Souza, eu concordo muito com você, mas não totalmente. Eu acredito sim que muitos desses líderes religiosos são ateus, sim. Não tanto por causa do que eles fazem, mas porque eles têm que ter um grande conhecimento bíblico para manipular a realidade, para distorcer a Bíblia. Então, talvez eles estudaram tanto. Enfim, eu acho que sim, eles podem ser ateus, mas eu também acho
que é possível que eles inventem um jeito de racionalizar para eles mesmos que aquilo que eles fazem é em nome de Deus. E se aquilo acontece é porque Deus permite. Eu acho que isso é bem plausível. Eu acho isso que você falou plausível, mas também acho que seja plausível que pessoas façam coisas que não fazem o menor sentido e acreditem que aquilo é obra de Deus. Às vezes eles pensam, nossa, mas eu ajudo tantas pessoas, qual o problema que tem de eu ganhar e comprar uma mansão com o dinheiro deles, sabe? Eu acho que as pessoas também racionalizam coisas bem bizarras usando o nome de Deus. Então, acredito nisso, mas também acredito que talvez eles não sejam, entendeu? É isso. Tá bom. Leandro Silva, outra pergunta. Você é neuromágico? O que seria um neuromágico? É mágica, cara, é mágica. Neuromágico é um título. Já expliquei isso daí em outras discussões. Alguém perguntou, tem artigos científicos sobre neuromágica? Não, gente, pelo amor de Deus, né? Esse neuromágico segue a mesma lógica de todas as outras categorias da mágica. Cartomagia, mágica com cartas. Stage Magic, mágica de palco. Então, neuromágica é o mágico que usa técnicas psicológicas, tá? Mas basicamente é uma marca. Pelo amor de Deus, não tenta tratar isso como científico, até porque eu nunca propus isso. Te desafio a fazer lives plural. Eu queria muito ver um debate aqui no YouTube, ateu versus pastores. Esses debates existem, né, em vários canais. Live plural, sim, eu não teria o menor problema em ter live com pessoas de diferentes crenças, tal. Só não quero entrevistar charlatão agora. Pessoas com diferentes crenças ou vertentes religiosas, não teria o menor problema, entendeu? Pra mim. Mas o debate não é a pegada, assim, não faz muito sentido, não. A pegada aqui é desmascarar charlatões. Eventualmente, a gente fala com isso porque tá mesclado ali, mas a pegada não é pregar nenhuma visão religiosa ou não religiosa do mundo. Não é a minha pegada, não. Campesito, pensa na possibilidade de reagir a um vídeo do Enéas explicando porque ele acredita em Deus. É uma explicação que pode parar em não sei como foi criado, então foi criação de Deus, ou pode ir além disso. Não, cara, não penso, porque eu não... Acho que não é pra cá, pro canal. Acho interessante olhar, mas eu já vi esse vídeo, eu sei o que você tá falando, e eu acho isso que você achou também, cara. Eu acho que... Só que é aquela coisa, cara, o Enéas acredita no que ele quiser, então eu não tô aqui muito preocupado em convencer ou em obrigar as pessoas a acreditar ou não acreditar em nada, tipo, eu forneço o meu ponto de vista e pronto, entendeu? É isso. Alberto Tavares, eu queria saber por que Deus não mata o diabo. Não posso te responder isso. Karina Diogo, não sou religiosa, mas já fui. E percebi que, sendo religioso, temos uma tendência maior para ter propósitos grandiosos de vida. Ainda não achei o meu fora da religião. E você, enfrenta dificuldade ou consegue lidar bem e já se achou nessa questão? Já me achei sim. Eu passei esse período talvez meio perdido, assim. Mas como eu já não era muito religioso antes de me tornar ateu, então não foi tão difícil. Mas sim, eu encontrei vários propósitos, sim. E eu espero que você também encontre o seu. E muitos ateus se encontram com isso, sim. Não é tão fora da realidade, não. É que às vezes, para quem foi criado dentro da religião e se acostumou a ter na religião o seu propósito, vai enfrentar um choque quando sai dela. Mas isso não quer dizer que a sua vida, Karina, não tem que ter propósito sem religião. Tem propósito sim. E, aliás, o propósito vai ser aquilo que você escolher. Escolha você o propósito que você quiser dar para sua vida. Que nem no momento, assim, agora estou com 40 anos, só trabalhei a vida toda. O meu propósito é conhecer o mundo, é viver como nômade, cada mês em um país, em uma cidade diferente. Isso é o que eu quero para minha vida. Eu quero conhecer o mundo. Como acredito que vou viver uma única vez, como acredito que tenha só essa vida e só exista também esse mundo, eu quero conhecê-lo o máximo possível. Esse é meu propósito no momento. Depois pode ser outro, entendeu? Isso tem mais a ver com a forma como você está vivendo do que talvez a falta de uma religião. Então, sim, eu tô bem com isso, mas eu acredito e imagino que seja um período transitório para você, como é para quase todo mundo, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Erinaldo Alves, não acredito que seja ateu, e sim que tem raiva de Deus. Você tá errado, Erinaldo. Tá errado. Além de estar errado, é muito interessante você saber mais do que eu, no que eu acredito. Legal. 2 perguntas do Alberto. Por que Jesus nunca fez um discurso condenando a escravidão, nem tortura? Não sei. Alberto Tavares, de novo, por que Deus provou o homem antes dele ter discernimento entre o certo e o errado? Provou no sentido de colocar à prova? Também não sei. Não sei. E
Pra mim, tanto faz, porque eu não acredito nisso, né? Então, Tiago Pérez, o que você acha da incorporação nos terreiros? Creio que você está falando das religiões de matriz africana. Tem vídeo sobre isso, Tiago, tem um vídeo sobre isso, não era muita pauta da pergunta não, mas eu tenho um vídeo sobre isso daí. Vou ver se eu deixo aqui na descrição, mas se não, procura aí abre uma aba e procura sobre... eu vou deixar na descrição, que eu esqueci o título do vídeo, vou deixar. Farley BR. Eu sou ateu em relação aos deuses adorados pelos seres humanos e agnóstico em relação a algo desconhecido. Não sei se deu para entender. Deu porque eu já estive nesse posicionamento também, né? E eu também. Também sou agnóstico em relação a algo completamente desconhecido, mas eu acho que não existe, por isso eu me defino como ateu. Eu me defino como ateu e agnóstico, eu não acho que são exatamente posições excludentes. A minha pergunta é, você acredita que as gerações futuras irão aumentar os números de ateus e agnósticos? Eu acho que irão aumentar, sim, em nível global, mas eu acho que no Brasil nós caminhamos para uma teocracia fundamentalista, mas acho que sim. Eiraldo Alves. Só para não esquecer, não percam tempo com esse cara, ele só quer a atenção pra si. Fui. Tá. Matheus Lima. Qual é a visão do ateísmo para a morte? Existe algum temor pela morte? E como tu acha que devemos nos preparar para ela? Boa pergunta. Cara, pergunta de 1 milhão, né? A visão do ateu, geralmente, é que a morte é o fim e é uma coisa dura de lidar. Eu acho que a garota perguntou sobre propósito, mas aceitar a morte é realmente a parte mais difícil de se tornar ateu. Porque o religioso aceita a morte, mas trapaceando na aceitação, né? Acreditando que ele vai ter uma continuidade, entendeu? Então, essa é a parte que mais difícil. Só que uma hora você aceita. Eu já aceitei. Eu tô de boa com isso e o jeito que eu acho que devemos nos preparar para ela é vivendo. O melhor preparo para a morte é viver. Como eu sei que vou morrer e acredito que vou morrer em definitivo, né? Ou seja, não terei uma outra chance, eu aproveito muito bem o máximo que eu posso dessa vida. Mas essa percepção de finitude demora um tempo para ser natural. Sim, quando você vira ateu, pelo menos para mim. Rogério Fajardo. Como você acha que os ateus e agnósticos devem se posicionar para expor o que pensam, ajudar os religiosos que querem se libertar, mas sem serem agressivos ou parecerem arrogantes? Boa pergunta. Não do jeito que muitos fazem, isso eu tenho certeza. Eu acho que o diálogo, né, oferecendo informação a quem procura, estando lá disponível para dar informação, né? Que é isso que eu tô fazendo, não dando informação. Mas aqui eu abri para perguntas. O que vocês querem saber? Eu vou responder, é isso que eu penso, entendeu? E sempre realmente se colocando na posição de ajudar, de oferecer um ponto de vista, entendeu? Eu acho que é isso. Mas a sua pergunta meio que já responde, sem serem agressivos ou parecerem arrogantes. O que não quer dizer que você não possa fazer uma brincadeira. Eu sei que no grupo de ateus tem as piadas com religião, eu acho que pode ter as piadas, entendeu? O que é muito diferente de você perseguir pessoas, de você ir atrás das pessoas, dos perfis das pessoas, entendeu? É bem diferente, é isso que eu acho. Até porque não funciona. No ponto de vista pragmático, isso é ruim. O conhecimento, o ceticismo, tem que ser uma coisa convidativa, não tem que ser uma coisa que afasta as pessoas, beleza? É isso. Sargento Camargo, muito bom debate. Com respeito, eu faria a pergunta básica. Qual seria a origem do homem e do universo no seu entendimento? Sargento, a origem do universo nós não sabemos. Como o universo se desenvolveu, nós temos a teoria do Big Bang, que é a mais bem aceita, né? E nós temos muitas evidências que sustentam essa teoria. A mesma coisa vale para a origem da vida. Nós não sabemos exatamente como a vida surgiu, mas nós sabemos como ela pode surgir, né? Tem explicações para isso, mas depois que ela surgiu, nós sabemos que ela evoluiu. Então eu entendo o homem como um dos animais que se desenvolveram ao longo dessa evolução. Resumindo, eu sempre vou concordar com aquilo que a ciência evidencia, certo? Pelo método científico. Veja, que não é igual concordar com cientistas, é concordar com o que o método científico evidencia, o que não significa ser infalível, beleza? É isso. Aqui que nome é esse? O que você fez virar ateu? Cara, a história toda é muito longa, mas eu posso dizer que foi gradual. Eu
desde de pequeno, assim, achava que as coisas da Bíblia não deveriam ser daquela forma, que não deveriam ser lidas de forma literal. E outra coisa, eu fui questionando depois o sobrenatural. E aí eu falei, pô, se existe um Deus, se existe uma vida após a morte, eu acho que essa é a grande dúvida, se tem uma vida após a morte, porque as pessoas têm medo de morrer. Então eu fui pesquisando sobre isso, e aí eu fui pesquisar o sobrenatural, tal, e eu sempre encontrava uma fraude, uma farsa, ou uma influência de sugestão, enfim. Eu não encontrava evidências do sobrenatural. Então eu comecei a desconfiar, e aí uma coisa foi levando a outra. Mas assim, no meu caso foi bem gradual, bem gradual. Eu por um tempo me defini como agnóstico, até me assumi como ateu. Até hoje, eu ganharia muito mais simpatia do público se eu simplesmente dissesse que eu sou agnóstico. Poderia dizer. Só que eu acho desonesto. Pra que eu vou mentir? Eu me considero como ateu. Pra que eu vou ter vergonha de falar isso pro meu público? Se pra quem me acompanha isso for um problema, talvez não devia me acompanhar. Não me acompanhe, não tem problema. Entendeu? Leandro Severo da Silva. Primeiramente, sou muito fã do seu conteúdo, sou evangélico, mas você tem sido, creia nisso ou não, um instrumento de Deus para abençoar outras vidas, desmascarando muitos charlatões de diversas religiões. Agora uma pergunta, não sei, como você se tornou ateu? Eu já comentei. Ou como você relaciona seu conteúdo que envolve espiritualidade e coisas sobrenaturais com o ceticismo? Se te incomoda ter que analisar todos esses casos de falsa espiritualidade e se alguma vez algum deles mexeu com você ou algo assim. Primeira pergunta aqui, como me tornei ateu, eu meio que já respondi, então é isso. E como eu relaciono com ceticismo o meu conteúdo? Eu acho que o meu conteúdo tem muito a ver com ceticismo, né? É um conteúdo bem cético, apesar de tudo, apesar de não ser um conteúdo tão ateu. Não me incomoda ter que analisar todos esses casos. O que muito me incomoda, e é o que mexe comigo, como você pergunta aqui, quando a coisa assim é muito óbvia, quando é muito claro que o cara é um charlatão, e quando eu digo um charlatão, não é alguém que acredita numa coisa que não tem explicação, não. É alguém que conscientemente está usando da fé da pessoa para enganá-la. Quando é muito notório que o cara é um charlatão e ainda assim as pessoas defendem o cara e dão tudo para ele e ainda atacam qualquer pessoa que tenta desmascarar o cara, isso mexe comigo. Não por mim, mas pela própria pessoa. Eu falo, sabe, o que tem que fazer para essa pessoa cuidar dela mesma, para essa pessoa se proteger desse charlatão, entendeu? Isso é o que mexe comigo ainda. A Roberta Fernanda perguntou se antes de eu me descobrir ateu eu acreditava em Deus, e eu já falei por que eu deixei de acreditar em Deus, e sim, já acreditei sim, eu fiz até a primeira comunhão. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Inteligência Emocional pergunta se eu já acreditei em Deus ou tive dúvidas. Já acreditei em Deus e tive dúvidas da existência. E depois que eu me tornei ateu, depois que eu me tornei mesmo, não durante o período de transição. Teve vários períodos que eu tive dúvidas. Depois que eu me tornei, não. Nunca mais tive dúvidas, não. Mas por um bom período eu tive sim. E não tem problema ter dúvidas, tá? Se alguém tiver dúvidas, é normal. Que bom. Que bom. A falta de dúvida que é complicado. Sendo que eu acabei de falar que eu não tenho dúvida, então eu devo estar complicado. Mas é isso, não tem problema ter dúvida. Lana Alves. Não sou religiosa, mas tenho dúvida. Você acha que vale a pena debater com um religioso se Deus existe ou não? Ou prefere partir para a pergunta: se ele existisse, ele merece ser adorado? Eu acho que vale a pena debater se a pessoa quiser debater. Se a pessoa quiser ter esse debate, eu sempre acho que é muito mais legal quando a pessoa quer ter um debate honesto, quando a pessoa está disposta a debater e de boa. Agora, se o cara for um charlatão, aí eu já acho que não vale a pena, porque a pessoa não quer debater, ela quer acabar com você. Então não compensa. Agora, essa pergunta, se ele existisse, ele merece ser adorado? Aí depende de qual Deus nós estamos falando, né? De qual definição, de qual visão de Deus. Então, não sei. Então é isso. Eu acho que vale a pena conversar, se a pessoa quiser conversar, se for uma pessoa que de fato está ali querendo evoluir com o debate. Jaqueline Nova Aliança, você não acredita em Deus, certo? Certo, Jaqueline, foi a primeira coisa que eu falei na pergunta. Então vai minha pergunta: como foi criado os animais, plantas e o ser humano? Não acho que foi criado. Quais motivos te levaram a ser ateu? Falta de evidência, né? Eu buscava evidências, principalmente evidências do sobrenatural. Eu faço parte do público ateu. Mateus. Alana, qual motivo você é ateu? Aí repete. Fala, Neuromágico, minha pergunta é a seguinte: como você enxerga
todas as religiões da mesma forma ou tem uma visão diferente sobre cada uma delas? Tem alguma com qual você tem mais afinidade do que outra? Eu enxergo todas as religiões da mesma forma no quesito veracidade dos fenômenos sobrenaturais, tá? Para mim, nenhum é real. Agora, eu não vejo todas da mesma forma no quesito, assim, doutrina. Eu acho que algumas doutrinas são mais difíceis de colocar na sociedade. Religiões que são extremamente conservadoras ou religiões que são autoritárias ou machistas ou homofóbicas são mais prejudiciais do que religiões que levam de boa, tal. Tem religião que nem traz prejuízo nenhum para o indivíduo. Então não são todas iguais, não. Mas muitas têm pontos muito negativos. E se eu tenho mais afinidade com alguma do que outra, cara, eu vou ter afinidade com qualquer vertente religiosa, mas aí que tá. Às vezes dentro da mesma religião tem um pessoal que é mais radical e tem um pessoal que é mais light. Eu sempre vou ter mais afinidade com aquele pessoal que é mais light, entendeu? Que é menos radical, sempre, em qualquer religião. É isso. Eu vazio. Para mim, se Deus existisse, ele teria que implorar de joelhos pelo meu perdão. Para você também? Depende da versão de Deus. Se for o Deus cruel do Velho Testamento, provavelmente sim. Agora, com certeza tem aqueles que racionalizam o porquê dele ser assim, entendeu? Como, para mim, não existe, eu não acredito, então essa é uma coisa que eu quase nem penso. Pergunta do Luiz Redondo, tá? Tenho dúvidas de ateu para ateu. Você tem religiosos na família e como você lida com eles? Ainda tentam te convencer e te salvar? Não, na minha família, não. Tem religiosos, mas nenhum que chega a ser problemático. A minha mãe não é religiosa, a minha esposa não é religiosa. Na família da minha esposa tem mais pessoas religiosas e já passaram por essa fase sim. Hoje não me enchem o saco não. Enchem na sua? É complicado. Essa é a parte mais dura do ateu, é essa. Paulo Roberto Noemberg agora. O ateu acredita em um criador do universo, energia ou algo do tipo? Agradeço a atenção. Se ele crê em um criador, assim, eu diria que esse criador é um Deus, então essa pessoa não é exatamente um ateu. Agora, energia, algo do tipo, geralmente os ateus não acreditam. Mas como eu falei, ser ateu significa apenas não acreditar em Deus. Então, no que ele acredita? Contanto que não seja um Deus, ele continua sendo ateu. Mas a maioria não. Tá? A maioria não. Pare de ser louco. Para você, quem criou o universo, como que surgiu e como se formou? Cara, eu não acho que o universo tenha sido criado, né? E eu sigo a explicação científica mais plausível atualmente, é mais bem aceita. Pontes, se Deus não existe, então por que existe alguma coisa além do nada? Cara, eu já vi várias explicações para essa pergunta, uma pergunta muito comum. Tanto explicações no campo filosófico quanto no campo científico, tá? Só que a grande questão é essa, entendeu? O fato é que existe. O fato é que existe. Entendeu? Eu vejo que essas coisas existem. Entretanto, eu não vejo a existência de Deus. Aí cai de novo no Deus das lacunas. Entendeu? Eu não sei por que existe, então eu coloco um Deus para responder aquilo que eu não sei. Para mim, para provar a existência de Deus, eu teria que ter provas da existência de Deus. E não ausência de explicação para coisas que eu vejo. Entendeu? É isso. Mas tem uma matéria de um físico, um artigo interessante, exatamente respondendo isso, por que existe algo além do nada? Tiago Campos, o ceticismo é relacionado com o ateísmo? Sim. Digo, todo ateu é um cético ou não? Todo ateu é cético em relação a deuses, mas tem ateus que acreditam em coisas que um cético supostamente não deveria acreditar, entendeu? Então, é relacionado, mas não é uma condição indispensável não para a pessoa se definir como ateu ou ateia. Leonardo Lins pergunta como eu me descobri ateu, né? Já comentei, Leonardo. Abner Mariano. Quem nunca ouviu de um crente? Ah, você é ateu, mas no diabo você acredita, né? Não acredito no diabo. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Célia Ambroso. Você não acredita em vida após a morte? Não. Você acredita que viramos pó e a vida acaba inexoravelmente por aqui mesmo? Sim. Você vê a morte como algo natural e acha que quando a pessoa vai morrer, quando vai morrer, ela é presente, ela vai saber como se estivesse apenas desmaiando e fosse voltar? Acho que você perguntou aqui no momento da morte, né? Como que é essa sensação? Eu não sei, eu não tenho como saber, mas a minha percepção da morte é que é como era
antes da gente nascer, né? Ninguém se lembra de como era antes de nascer. Então, sim, eu acho que tudo que nós percebemos de realidade tem a ver com a nossa consciência, com o cérebro, e sem cérebro nós não perceberemos mais, nós não teremos mais consciência. Então, nós viveremos nas lembranças das pessoas que nós impactamos, nas coisas que nós fizemos, mas nós não teremos consciência disso. Essa é a minha visão, Célia. E essa foi a última. Pessoal, muito obrigado. Valeu a pena fazer essas perguntas, vídeo longo. Inscrevam-se aí no canal, ative as notificações. Já estão disponíveis as camisetas do canal. O link para a loja está aqui. E continuemos seguindo o conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento.